Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Hoje eu quero indicar para vocês um super livro do Pastor Jorge. Mais de 16 milhões de pessoas já leram. Sabe, um livro, muitos leitores. Muita gente já leu e já foi mudado, teve sua vida transformada por esse livro. Águia ou Galinha? Quem é você? Eu super indico. O nosso convidado do Conversão hoje vem de muito longe, Belfast, da Irlanda, mas ele é naturalizado brasileiro, casado com a Bebel, pai da Angel, Dani e Doni. Não necessariamente nessa ordem de nascimento aí, viu, gente? Ele gravou diversos álbuns, é super conhecido no Brasil, amado. Muitos dos louvores que a gente canta são da autoria dele, você vai lembrar. Então, sem maiores delongas, bem-vindo, David Keelan. Muito obrigado, Priscila. Uma alegria muito grande estar aqui com você hoje para poder participar desse Conversão. Legal você falando que eu sou de Belfast, da Irlanda do Norte, e hoje eu moro em Belzonte. Entendeu? Belfast, Belzonte. Não resistiu, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui para poder falar das coisas lindas, falar de Deus, falar de tudo aquilo que tem a ver com Ele. Me conta, compositor, cantor, indicado a vários prêmios. Como é que está hoje a carreira e o ministério do David Keelan? É importante a gente falar das duas coisas, né? Embora o foco da minha vida sempre foi o ministério, a carreira, né, eu sempre vi como consequência. Assim, depois da pandemia, né, durante a pandemia, a gente realmente levou um susto, a gente não estava acostumado, são 30 anos de ministério, né, e nunca tinha acontecido, verdade, a gente nunca né? tinha passado pelo que nós passamos na pandemia, né, nós ficamos 5 meses sem fazer nada durante... Dentro de casa? Do primeiro ano, a única... coisa que nós fazíamos era vir na gente ministrar uma vez por mês, né, que é o pedido do pastor Jorge, né, porque eu viajo muito, então ele pede para eu estar aqui pelo menos uma vez por mês, ministrar. Aí esse compromisso você manteve? Esse compromisso foi o único que eu mantive por 5 meses, né, porque a igreja aqui ficou com as portas abertas, né, glória a Deus. O tempo todo. Então a gente vinha respeitando todas as normas e, né, e ministrava, mas fora isso, 5 meses parado. E no segundo ano, depois começou a abrir uma porta aqui e outra ali, lentamente, né, para levar eu mais um, aquela coisa toda. Já viajei com 9 pessoas, hoje somos em 5 pessoas. E às vezes tem gente que pede para não levar nem a 5, né? Não, às vezes tem, a maioria das pessoas. Nem você e o violão. Mas eu sempre falo com as pessoas, gente, é muito mais do que uma canção, né? Porque muitas vezes as pessoas querem viver uma nostalgia, né? Poxa, eu vivi uma coisa tão gostosa com Deus 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu queria viver isso de novo. E eu sempre falo, gente, glória a Deus pelas suas experiências, mas Deus tem mais, Deus tem experiências novas, Deus tem coisas novas. E eu gosto de trabalhar com a equipe que Deus me deu, porque a equipe que Deus me deu, eles conseguem, né, me entender, eles conseguem me ler, eles sabem, né, conhecem meu coração, eles sabem que se o Espírito Santo não tiver liberdade para agir, quando Deus estiver ministrando, né, eu fico frustrado, fico mesmo, porque eu vivo em função disso. Eu vivo em função de ver os céus abertos, a glória de Deus manifesta, pessoas sendo tocadas. Eu não importo se elas lembrarem de David ou não. O que eu quero é que elas sejam expostas à glória de Deus, transformadas e nunca mais as mesmas. E a minha equipe, eles sabem trabalhar comigo nesse sentido. Eles entendem, né, o meu foco, o meu coração. Então é maravilhoso. Eu tenho cada experiência nessa área. Eu já tentei tocar com outras bandas, mas não funcionou. Embora pessoas excelentes, músicos excelentes, mas é diferente, é complicado. Tem empatia, simpatia, comunhão e intimidade. Eu posso contar uma história? Deve contar uma história. Fui convidado para isso, tem alguns anos já, fui convidado para ministrar numa igreja no interior de Minas Gerais, alguns anos atrás e tal, e na época eu levei o baterista e a Heloísa Rosa, né, que hoje também é bem conhecido na área da música, né? Sim. É escritora também. Então nós fomos aí, minha esposa, mais uma turma de intercessores e tal, mas eu tive que usar a banda local. O pastor, não, a banda daqui é maravilhosa. Sempre houve. E muitas vezes são mesmo, né? Mas não tem a conexão, né, que você... é isso aí, conexão. A conexão, né, que você necessita, que você precisa, não entende teu coração. O pastor virou para mim e falou assim, olha, o culto começa às 19h30 e geralmente termina 21h15 e tal. Eu virei para ele e falei assim, pastor, se o Espírito Santo estiver movendo, aqueles que quiserem ficar podem, né? Eu sei que pessoas precisam ir embora, tem ônibus, tem transporte, tem o trabalho no dia seguinte, tem carona, tem filhos, aquela coisa toda. Mas, poxa, se ficar alguém, se o Espírito Santo estiver aqui, alguém quiser ficar, a gente pode.
Já me incluindo, né? A gente pode. Aí ele virou para mim e falou assim, não, tranquilo, Deide, eu vou sair, né? Tenho outras obrigações e tal, mas fica, sabe, em casa, você está na casa do pai. Aí, 21 horas, né? Eu virei para as pessoas e falei, bom, gente, eu conversei com o pastor, o Espírito Santo está aqui, está movendo, céus abertos, né? Pessoas sendo tocadas e tal. Mas ele pediu para eu dar liberdade para as pessoas irem embora. Então, assim, você fica à vontade, nós vamos continuar, porque a gente percebe que ele está aqui, a gente está curtindo ele. Essa presença, Os né? filhos estão curtindo o pai. Com certeza. Aí eu senti um vazio, sabe? Uma diminuição na glória, na região da banda. Eu olhei para trás e falei, mas o que está acontecendo? A banda queria ir embora. A banda foi a primeira que foi embora. Ou seja, não estava no mesmo espírito de jeito nenhum. Ficou a batera, que era meu baterista, ficou a Heloísa, e naquele dia, foi impressionante, naquele dia, depois das pessoas que tinham que ir embora, né? Foram embora, a gente compôs a canção... Gente, eu sempre lembro do nome da canção, fugiu. 30 anos de estrada, não há ninguém como tu. Puxa Não, perdão. Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua noiva. Depois que o pessoal saiu, né, a gente começou a clamar, e por mais dele, mais da presença dele, a gente estava curtindo o que a gente estava sentindo, mas queríamos mais. A palavra de Deus diz que, né, tem mais, muito mais do que a gente possa pedir, pensar, imaginar. E os céus abriram e a gente começou a cantar, e né, foi um espontâneo que se tornou uma canção. Este é o som da tua noiva, vem Jesus, toma o seu lugar, vem Jesus, vem dançar, né? Que a gente cantou naquele dia, várias pessoas tiveram experiência, pessoas foram curadas, salvas, foi lindo. Foi Mas é interessante isso, porque atualmente várias igrejas começam a louvar e vão 12, 24 horas em culto, né? E às vezes a gente não quer ficar 30 minutos, 1 hora a mais. Verdade. Mas isso é porque você tem coração de adorador. E para ser um adorador, como é que a gente faz para ter intimidade? Quais os passos iniciais para quem quer realmente ser adorador? Olha, eu sempre digo, não é religião, é relacionamento. Quando você tem um relacionamento com ele, quando você conhece por quem ele é, né, entende do valor que você tem aos seus olhos, entende do preço que foi pago para que, né, você pudesse ter acesso a ele mais uma vez, o preço sendo, né, a entrega do seu filho, morte, né, ressurreição, hoje advogando a nossa causa. Quando você passa a entender, né, o quão importante você é aos olhos dele, você não tem como, não existe nada que consiga te tirar, o foco passa a ser ele passa a ter o primeiro lugar no seu coração. Você dorme pensando nele, você acorda conversando com ele, sabe aquela coisa, sabe, relacionamento. É diferente de você meramente conhecer a Deus. Você, poxa, eu conheço a Deus, eu ouço falar dele uma vez por semana, 2 vezes no máximo no culto, né, quase não leio sua palavra, eu gosto das canções. Mas é outra coisa quando você reconhece no meio de uma loucura a voz dele, porque hoje são tantas vozes querendo seu coração, são tantas vozes querendo sua atenção, não é verdade? E vozes que trazem e geram desespero, pavor, terror até, né, que assustam, que deixam você com o coração muitas vezes fechado, apavorado. Mas quando você tem um relacionamento com ele, quando você é íntimo dele, aí você consegue reconhecer a voz dele no meio daquela loucura, e aquela voz te acalma, aquela voz te traz esperança. Essa intimidade, esse relacionamento ajuda na hora de compor. É o fio condutor, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. A inspiração vem do relacionamento. Eu sempre digo que eu componho de 3, né, usando três critérios, no caso. Né? Uma delas realmente é essa, são os momentos que eu passo com ele, né, sozinho, né, na presença dele. Este é o som da sua noiva, foi ali na igreja, uma experiência, né, vivida ali naquele contexto. Não há ninguém como tu, já foi uma experiência minha com ele, pessoal. Abraça-me, que é uma canção que muitas pessoas conhecem. Já foi em função do nascimento da minha filha caçula, no dia que ela nasceu. Eu lembro de ter pego ela no colo e até é basculante que fala, né? Do hospital, acho que é basculante. Tipo na janela ali? Da janela, né? Basculante com B. Eu fui até o basculante e a lágrima rolando aqui. Uma emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Eu oferecendo ela de volta para o pai, né? E depois eu cheguei em casa, encontrei os outros 2 filhos, abracei, beijei, coloquei eles para descansar. Eu não tinha pago, em função das minhas viagens, né, 30 anos de estrada, de ministério, não tinha pago um plano de saúde que me permitisse passar a primeira noite com ela. Então, assim, eu cheguei em casa muito chateado comigo mesmo em função disso. Depois de colocar os meninos para descansar, eu entrei no escritório, coloquei o violão no meu colo, abri a Bíblia e comecei a, tipo assim,
resmungar, né, em função Sim, reclamando, né? reclamar em função daquilo que eu tinha feito, como eu tinha pisado na bola, e ao mesmo tempo conversar com meu pai, né? Pô, pai, olha o que eu fiz, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo veio, sabe, encheu o lugar onde eu estava e começou a me levar a trechos diferentes na palavra de Deus, e a canção Abraça-me nasceu. Ou seja, Deus me deu essa canção no dia que ela nasceu. Foi tipo assim: poxa, filho, eu te entendo, porque muitas vezes as pessoas vêm na minha casa ter um encontro comigo e só estão interessadas naquilo que eu posso fazer por elas. Não estão interessadas em mim, na minha pessoa, em gastar tempo comigo, em passar, né, abrir o coração para mim, aquela coisa toda. Então essa canção nasceu naquele dia em função dessa experiência. Então eu componho em função de experiências que eu vivo, eu componho em função de coisas... Desse mover. Né, que eu recebo quando eu estou lendo a palavra, de mensagens do mover. Então, Abraça-me pela chegada da Angel, que é a caçulinha. Que privilégio, né? Filho de Davi, uma outra canção que muitas pessoas conhecem também. A gente estava passando o som numa igreja antes de um evento, sabe? E aí eu tinha acabado de ler esse texto, aí eu comecei: Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, lindo. porque eu quero te ver, te ver, te ver. E aí o pessoal que estava chegando, né, a passagem de som, quase na hora do culto, começaram a se prostrar e cantar, e virou uma canção. O culto não tinha nem começado e Deus já estava nos dando uma canção. Então, esses são os critérios que Deus me deu, né, para poder compor, mas sempre com os olhos nele. Amém. Você falou uma coisa interessante. Falou que se culpou de não ter feito um plano de saúde. Claro que agora você já fez, né? Já aprendeu. Mas palco e altar, como é que está a carreira hoje? Dá para conciliar? Porque alguns músicos cristãos evangélicos não conseguem sobreviver da sua profissão. E, às vezes, outros acabam se perdendo no meio do caminho. O David, como é que fez? Bom, ou como é que faz? São 30 anos. 30 anos. 30 Tem know-how para contar para o povo aí. 30 anos. Em primeiro lugar, você tem que saber qual é o teu foco. O teu foco tem que ser ele. Você tem que entregar seu caminho para ele e confiar nele, né? Colocar a sua dependência nele, viver em função dele quando subir no altar ou num palco, porque a gente faz muito evento de prefeitura, também dia do evangélico, dia da Bíblia, aquela coisa toda, né? Você tem que saber que a despeito da Marcha para Jesus, muitos, a despeito das luzes, do gelo seco, das câmeras, das fotos, você não está ali em função daquilo, você está ali em função do rei, você está ali em função de uma verdade que você vive no seu dia a dia, não diante das multidões, mas diante daquele que é o autor. Então está sempre muito claro para você. Sempre muito claro. Eu subo, sabe, pode ter 100 pessoas, pode ter 100 mil pessoas, como eu já tive a alegria de né, tocar para esse número de pessoas. O meu coração sempre foi o mesmo, sempre entreguei 100% de tudo que sou, de tudo que tenho, sempre coloquei ele em primeiro lugar. Antes de eu ir ministrar, eu me ajoelho, eu oro, eu coloco uma canção de adoração, eu faço aquilo que eu convido as pessoas para fazer quando eu estou no altar. Então, assim, o meu foco, ele é sempre Cristo. Já que você é cristocêntrico, não vai se desviar para o palco, né? Vai lembrar sempre que é altar e o motivo da adoração é ele, né? Tenho também uma esposa que é fantástica. Conta da Bebel. É muito importante para quem está querendo começar nesse caminho. Não sempre eu chego em casa, né? Antigamente eu chegava assim com os olhos, uau, das multidões, as câmeras, as entrevistas, aquela coisa toda. Chegava para ela contando o número de gente salva, pessoas curadas, né, como foi o mover de Deus. Aí ele olhava para mim assim e dizia: poxa, que lindo, amor. Mas você sabe que foi ele, né? Convém que ele cresça dele, né? E eu diminua, né? Eu falei: não sei, amor, mas eu não só estou te lembrando. Então ela sempre me manteve na linha, sempre me manteve no equilíbrio. Chão, né? Eu acho que o Espírito Santo tem uma conexão muito boa com ela para me manter. Inclusive a canção Essência da Adoração. Opa, estou voltando à essência da adoração. É uma outra canção, não é minha, eu fiz a versão dela, mas ela chegou na minha vida num momento onde, sabe, eu não tinha dúvida do meu chamado, eu não tinha dúvida daquilo que Deus tinha para a minha vida, né? Abri mão dos meus sonhos, meu sonho era ser piloto de avião, sempre fui apaixonado com a aviação, para poder viver, né, pairando sobre as asas do Espírito. Opa! De uma maneira diferente está fazendo isso, né? Voando. E essa canção, eu estava assim, recebendo muitas oportunidades, muitos convites, muitas portas, né? Mais uma vez, fotos, aquela coisa, os abraços, não só nas igrejas, nos eventos, mas em lugares mais públicos e tal, o pessoal me reconhecendo, né? E eu repito, nunca tive dúvida do meu chamado, daquilo que Deus tinha para a minha vida.
Mas a gente é homem, né? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de pessoas para poder chegar como a minha esposa, né? E o Espírito Santo também falar, poxa, né? Menos aí, né? Tipo assim, Foca. Ele, por Sou causa eu. dele, em função dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, pessoas me oferecendo, poxa, ofertas assim que eu nunca imaginava, sabe, financeiras para poder participar de gravadoras me convidando, me levando a capitais diferentes, me mostrando, sabe, os reinos do mundo e olhando para mim dizendo, eu sabia que você era meu, e eu olhando aquilo, uma coisa nova, diferente, né, e sempre focado, mas foi na época que essa canção chegou para mim. Essência da adoração. Nossa, foi assim, foi ele, foi o carinho dele, sabe, para com a minha vida. A minha mentora espiritual, ela chegou para mim e falou assim, David, escuta essa canção aqui. Aí depois, a gente estava no meio de um congresso, levei para o quarto, coloquei meu CD player no fone, você lembra? CD player, lembro, era chique. Andava de patins com... Não, eu não andava de patins, que era desastrada. Já andei também, andei muito. Andava de skate, mas de patins skate, não. Sério? Eu não tenho cara, mas eu era skatista, que você estava pensando. Aí eu coloquei o fone e ouvi essa canção, né? Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, né? Procurando oferecer algo de valor para abençoar, para bendizer, para trazer alegria para o seu coração. A gente não surpreende o pai, mas, poxa, não é gostoso você chegar diante dele, papai, tô aqui, eu tô aqui. Inclusive, não sei, olha aqui, ó. Isso aqui é minha filha, eu não sei se a câmera consegue pegar, olha se consegue aqui, ó. Esse aqui é minha filha expressando o pai dela quando tinha uns 4 anos de idade. Com capa? Com capa, tendo engolido o microfone. Ah, meu Deus. Olha, você consegue? Dá pra pegar? Olha aqui, gente. Olha aqui, é a melhor artista do mundo? Do mundo. Não. Depois ela acerta com você em casa. Porque ela já melhorou muito, com certeza. Mas aqui, é a melhor artista? Não, mas mexeu com o meu coração? Mexeu, com certeza. Demais. Eu sou o melhor filho do mundo? Tenho certeza que não. Mas eu amo mexer com o coração do meu pai. Eu amo chegar diante dele e surpreender. Surpreender a gente não consegue, mas tocar, né? Você tocar o coração dele. Maravilhoso. E essa canção, né, bem dizer, alegrar, abençoar teu coração, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Ele tem a adoração, um louvor, melhor dizendo, mais perfeito do universo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A minha música mexe com ele? Não, claro que não. Meu coração mexe. Estou voltando à essência da adoração. Então não é a minha música, não é a minha personalidade, não é o conhecimento que eu tenho da palavra, não são os meus títulos, não são os meus números, é o meu coração. Amém. Então essa canção chegou para mim na hora certa. Na hora certa, no momento em que, repito, eu nunca duvidei daquilo que Deus me chamou para fazer, mas Ele sempre me manteve, sabe, enquadrado dentro das 4 linhas que Ele havia proposto né, para mim. Então, assim, eu sou muito grato por Ele usar pessoas como a minha esposa, como canções, como pastores, né, como o pastor Jorge Linhares, né, que de vez em quando senta e abençoa a minha vida depois de uma ministração na praça de alimentação. Ontem, então, deve ter sido bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, 5, 10 anos, nós não estamos falando de tanto tempo assim, o autor, o cantor, tinha o produto físico, um CD, um DVD, um vinil, ele tinha alguma coisa, uma fita cassete, e saía, ministrava, mas também tinha um bom retorno financeiro. Com a atual mudança, como é que está sendo isso? Você já se adaptou? Suas músicas estão nas plataformas digitais? Com certeza. Só concluindo a pergunta que você me fez ainda, para aqueles que estão começando e querendo engajar nessa área da música gospel e viver disso, tem como sim, hoje tem como você viver dessa maneira, você tem que se empenhar e tal, mas você jamais pode perder o foco. Você jamais pode abrir a mão. Se desviar dos olhos de Jesus já. É por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitas vezes as pessoas começam a ver, né, a fama, né, começa a mexer com o coração, as luzes, enfim, começa a mexer com o seu coração e você acaba se desviando. Você acha que essa apostasia no meio gospel é meio por causa disso? Sem sombra de dúvida. Infelizmente, as riquezas do mundo, elas mexem com o coração. E se você não tiver raízes profundas, se você não tiver uma vida de relacionamento, você vai acabar
né? Baqueado, né? Seduzido, que é a melhor palavra, seduzido, né? Seduzido. Mas que dá, sem sombra de dúvida, tem como você ser uma pessoa do coração de Deus, viver em função dele e deixar ele usar a sua vida, porque quem faz, né, talento não despedaça jugo. O que despedaça jugo é a unção. A unção vem por momentos que você passa com ele. Então, essa justificativa de eu tô no palco, numa casa de shows secular, não procede. A pessoa pode continuar sendo adoradora ali. De novo, só para ver se eu entendi. Às vezes, alguns cantores, alguns músicos dizem que eles não conseguem sobreviver do seu talento. Então, que eles precisam ir para uma casa de shows para se apresentar, para fazer a parte financeira. E a parte de adoração e louvor fazem na igreja como um ministério de graça, como cortesia. Você acha que essa justificativa é frágil? Eu acho complicado. Eu acho isso complicado, porque, primeiro, né, a música é um trabalho legítimo. Né? As pessoas treinaram, poxa, meu baterista, ele foi para a universidade para poder aprender. Ele abriu mão de fazer qualquer outra coisa para estudar música. Né? Então, assim, se ele não tivesse comigo, ele teria que estar em um lugar. Infelizmente, assim, a maior parte das nossas igrejas, elas não abençoam os músicos. Né? Muitas podem, outras não. Outras não. Né? Outras não. Tem músico que vive só para isso, né? Tem músico, né, em igrejas maiores que vive o tempo todo em função disso. Nós temos isso. Aqui no Brasil, não sei se isso é uma prática corrente, mas nos Estados Unidos, sim. Não só o ministro de louvor, como músicos e tal, eles vivem em país. Poxa, eles precisam, né, viver, eles precisam comer, eles precisam, né, cuidar das suas famílias. Eu falo que é uma linha tênue, é muito complicado. Oxalá que eles não precisassem, mas músico muitas vezes não sabe fazer mais nada a não ser isso, né? A não ser ele devotou a sua vida para esse lado. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas eu já analisei isso muitas vezes. A gente vê que na palavra de Deus, né, os instrumentistas, os levitas, eles viviam em função daquilo, eles viviam em função daquilo que eles faziam. Né? Eles tocavam instrumentos, eles viviam na casa, né, de Deus o tempo todo. Então, eles eram separados para isso. E ganhavam para isso também. Hoje a gente não vê isso acontecendo, né? Que é uma infelicidade. Então, assim, essas pessoas muitas vezes elas têm que procurar outras coisas. Tem gente que faz isso por hobby. Aí não. Aí, claro, tem outro emprego, tem outra função, tem outra coisa. Aí eles podem pegar um violão, tocar numa igreja sem preocupação nenhuma. Agora, tem gente que fez da música, né, a sua qual que é a palavra? Sua profissão. A sua profissão. Isso mesmo, sua profissão. E ele tem que decidir. Trazer o sustento dali, né? Ele tem que decidir o que ele vai fazer, como é que ele vai alimentar a sua família. Então, assim, é complicado? Mas é possível. Mas é possível, né? Dá. É difícil, mas dá. Tem que aprender a administrar. Tem que aprender a administrar. E aí, vem a pergunta que eu tinha te feito. Essa mudança de produto físico para digital, como é que foi? Como é que está sendo administrar isso depois de 30 anos de carreira? Olha, no início foi muito estranho, né? Porque o público gospel foi um dos últimos a converter, a aderir, né, pro digital. A princípio, o CD, poxa vida, o público gospel, ele, assim, consumia de uma forma incrível. Nos nossos primeiros anos, a gente ficou assim, boquiaberta. Eu fui um dos primeiros a fazer CD no Brasil. Opa, saiu do vinil para fita cassete? Vinil não, Priscila, aí não. Que isso, vinil é chique. Não, chamou de velho. Não, tá brincando, Priscila. Não, o vinil tá voltando hoje, você viu, né? Tá com tudo. É caríssimo. É caríssimo, eu já ia falar, é coisa chique, é outro nível. Mas conta, o primeiro que abandonou o cassete foi para eu fui um dos primeiros a fazer, e as pessoas, assim, adquiriam, CD, né? Poxa, era uma coisa incrível. A gente hoje vive numa casa muito legal, muito boa, em função da venda do nosso material. A gente não esperava. E tinha o CD e depois ainda teve o DVD com o som e a imagem, né? Som e imagem. Aí explodiu. Nossa, vendeu, pela misericórdia de Deus, a gente vendeu muito. E vendia muito para fora também, outros países e tal. Eu toquei muito, ministrei muito na Argentina e algumas outras nações. Então, assim... E para o digital? Para o digital demorou a vir, veio. Hoje é muito bom. Antigamente você ganhava o valor do CD, propriamente dito, né, de uma só vez.
né? Certo. Hoje a pessoa escuta a sua música hoje, né? Aí ela escuta a sua música daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, e você ganha Vai pingando ali. vai pingando, né? Em função do número de seguidores que eu tenho, pela misericórdia de Deus, né? Ainda tá legal. Ainda está legal, mas a gente sentiu um baque muito grande quando né, houve essa convergência aí do físico pro digital. Mas Deu. deu. Você é bom nas redes sociais? Então precisa melhorar o negócio. Aqui, uma curiosidade. Como é que foi sua conversão? Já que o podcast chama conversão. Só para concluir, eu tive, a minha esposa cobra muito, mas não é pouco não, a Bebel cobra muito, né, para que a gente fique o tempo todo Não, aqui, mas você está assim, ministrando, gente, tira as imagens dali, não? Eu não consigo. Hoje a gente, inclusive, tem uma agência que nos ajuda em todas as áreas, a promover as músicas, nos lançamentos e tal, inclusive nas redes sociais. Mas eu sei que o pessoal, às vezes, cobra, né, que não Você querem faz apenas... live? Eu fiz algumas durante a A pandemia. Como é que foi o feedback? Não, foi muito bom, foi muito bom, mas Priscila, eu sou das antigas, Priscila. Eu gosto do meu espaço, eu gosto, sabe, do meu tempo com a família, do meu tempo com Deus, do meu tempo, esse negócio do tempo todo aqui, assim, você está comendo alguma coisa e... é difícil, né? É difícil. Eu sei que é importante, eu sei que o pessoal gosta, o pessoal ama consome. e tal, o pessoal consome, mas... Aqui, você tem que pensar Fácil assim, não. o pessoal quer ser íntimo, quer relacionamento com o David Keelan. Mas conta da conversão para a gente terminar. Na realidade, eu sou filho de missionário. Opa! Eu sou filho de missionário. Meus pais vieram para o Brasil quando eu tinha 5 anos de idade. Da Irlanda para cá de uma vez? Não, eu nasci na Irlanda, meus pais foram enviados como missionários para Gibraltar, onde ficaram só 1 ano, eu acho que era mais preparação. Dali foram para Portugal, onde ficaram 4 anos, e de Portugal nós viemos para o Brasil. Que bom, então vocês já vieram aclimatados com o idioma, pelo menos. Mais ou menos. Sotaque, né? Sotaque não perde nunca, né? Não, meus pais, inclusive, são fluentes em português, ambos são vivos até hoje. Papai tem 85, mamãe Moram tem aqui no 80, Brasil? Estados Unidos, perto da minha irmã com a família dela. São casados há 60 anos, então, assim, bonitinhos. um maior referencial de tudo que você possa imaginar para mim, na minha vida. Então, assim, nós viemos para cá, eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro, antes de vir para o Brasil, uma experiência de muita pouca coisa. Obviamente, dessa época, né, eu tinha acabado de completar 5 anos, e meu pai me sentou no colo e falou de Jesus para mim, e no final ele falou, você quer orar comigo? Eu disse, quero, e eu lembro dessa experiência até hoje, de praticamente mais nada. Mas eu fiz a oração com ele, e aí, né, começou ali. Não, obviamente, não é pouca coisa e tal, mas a primeira lembrança que eu tenho foi ali. Que na primeira infância aceitou Jesus. Primeira infância aceitei Jesus. Aí nós viemos para o Brasil e a conversão é um processo, né? Você aceita Ele como Senhor e Salvador, mas você tem que caminhar, você tem que crescer, você tem que aprender, você tem que ser moldado, você tem que, né, se tornar íntimo. Verdade. Então eu vim para o Brasil, obviamente música sempre foi parte da minha vida, participei de muitos grupos diferentes. Nós moramos em Pará de Minas, aqui no Brasil, depois fomos para Itabirito, depois a gente veio para Belo Horizonte, e aí sempre envolvido com a música e tal. Então, durante esse período, eu tive muitas experiências legais e diferentes com o Senhor. Então, aprofundaram a fé, né? que me aprofundaram na fé. Mas mesmo assim, não é pelo fato de ser gringo, de fora, ser músico, aquela coisa, sabe, pé na igreja, pé no... como é que é? Pé na igreja, pé no mundo, né? Que tem um ditado assim, então... né? Mas depois que meu pai sofreu 3 ataques cardíacos e nós fomos levados às pressas de volta para a Inglaterra, onde era a base, né, do ministério que meu pai servia, né, eu me lembro que eu tive 2 experiências incríveis, não sei se tem tempo para contar, mas assim, experiências que mexeram fortemente com o meu coração. Eu estava, depois de meu pai recuperar e tal, a gente estava na Irlanda do Sul, ele era pastor, estava pastoreando lá, e alguém ligou para ele da Irlanda do Norte. Olha, está vindo um roqueiro, o nome dele é Larry Norman, cabelo aqui embaixo, aqui e tal, e está vindo dos Estados Unidos. O homem é crente, é doido, mas é crente. Aí você foi lá. E meu pai nunca tinha mexido com isso, ele nunca tinha aberto portas para isso, sabe? Meu pai renovado, cheio do Espírito Santo e tal, mas, né, poxa, imagina, roqueiro, 30 né? anos atrás, 35 anos atrás, né, isso ainda estava... Aí papai falou, não, tudo bem, pode, manda ele para cá também. Aí ele alugou um lugar que não era o perfil do meu pai, um salão, aquela coisa toda, com 2 igrejas, o lugar lotou, roqueiro mesmo, e batia a cabeça, aquela coisa, e a gente lá pulando, dançando, e, né, curtindo aquele momento, a música toda. De repente ele encosta, o Larry Norman encosta a guitarra e começa a falar com o público. Mas você sabe quando aquela mensagem é direcionada para você?
Amém. Quando ela vem do coração do Pai para você. E começou a usar a boca dele para falar comigo, olha, você é eleito, você é escolhido. Nessa época eu estava em busca de me tornar um piloto, né? A minha paixão era ser piloto de avião, piloto comercial. Eu tenho um chamado na sua vida, eu recebo desde pequeno muitas palavras proféticas daquilo que Deus tinha para minha vida. Meus olhos estão voltados para ti, eu tenho algo para fazer na sua vida. Aí só confirmou. Intimidade e tal, aquela coisa, e de repente eu abro os meus olhos, eu estou de joelhos chorando, sabe? Meus amigos olhando para mim, tipo assim, uai, David, você não é assim? O que está acontecendo? Sabe? Mas eu não estava nem aí para aquilo que eles estavam pensando, eu estava realmente tendo um encontro sobrenatural com Deus. Aí ele fez um convite para ir à frente e eu fui. Então, assim, eu creio que aquele evento, que eu sempre... Eu gosto de um rock. Eu digo que eu não sou roqueiro, eu sou rocheiro. Rocheiro é um roqueiro firmado na rocha. Amém, boa, boa, né? Ficou bom. Tem que ter uma música disso aí, hein? Para quem me conhece, especialmente a moçada, né? Águas profundas, né? Correndo, muita guitarra. Eu sempre curti, sempre gostei muito. Então eu creio que Deus usou aquilo, porque sabia que mexeria com o meu coração, usou meu pai, que nunca faria um negócio daquele, para trazer um homem desse para poder falar no meu coração aquilo que ele tinha para a minha vida. Então, assim, né, embora eu tenha aceitado Jesus com 5 anos, né, o processo de me tornar um homem de Deus, um adorador, né, aconteceu ao longo de experiências que eu tive durante a minha juventude e mocidade e poxa... Tudo mudou, já é muita história. 30 anos é muita história. Muita história, mas graças a Deus, né? Começou aos 5 e depois se confirmou. Que pena que a gente tem que terminar. Se o pessoal quiser te seguir nas suas redes sociais, com muitos seguidores, mas como o David não tão comprometido, deixa os endereços pra gente. Não entrega não, tá bom. Só fala pra eles aí. Não, eu vou tentar melhorar. Eu tô tentando, minha filha tá me ajudando e minha esposa tá pegando meu pé, mas ó, no Instagram é David M. Kinlan. Do Martin. M. Kinlan, do Martin, isso mesmo, David M. Kinlan. No Facebook, eu creio que é David Kinlan. Twitter, eu perdi minha conta. Aí estamos em todas as plataformas digitais, né? Obviamente, no YouTube também tem muita coisa, mensagens, trechos, conversas, canções. A gente está aí há 30 anos movendo o coração do Pai e vivendo em função daquilo que Ele tem para nós como povo seu. Legal, esse foi o David Kinlan aqui no Conversão. Se você curte os nossos podcasts, as nossas conversas longas, por favor, curta, comenta, compartilha. Dá essa moral aí pra gente. No próximo Conversão a gente se encontra. Obrigada, David, e até a próxima. Um abraço, gente.